Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso giro de notícias dessa segunda-feira. E você já viu aí no título e na capa desse vídeo que esse giro de notícias está recheado com muitas informações sobre o nosso Vasco da Gama. Por isso que eu já peço para você que está chegando aqui no canal pela primeira vez para se inscrever aqui no canal. Passamos dos 195 mil vascaínos. Muito obrigado a todo mundo que já é inscrito. Vamos buscar agora a marca de 200 mil vascaínos aqui no canal. Conto com o seu like também, que é muito importante. O like faz com que o vídeo seja divulgado para mais vascaínos aqui na plataforma. Bom, você já viu aí no título e na capa que o Vasco está próximo de acertar a contratação de mais um jogador, do zagueiro Maicon, que atua no Santos. Nesse vídeo vou dar mais detalhes sobre isso. Vamos falar também sobre Serginho, que chegou hoje para realizar exames e acertar com o Vasco da Gama. E também vamos falar aqui sobre as possíveis saídas de alguns jogadores do Vasco nessa próxima janela de transferências. O vídeo começa depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e vou começar esse vídeo aqui com uma dica boa, hein? Tá querendo comprar uma camisa nova do Vascão para você ou para dar de presente? Se liga nessa promoção da Foot Fanatics. Esse lançamento aí da Foot Fanatics, de uma camisa do Vasco que é remetendo ali à década de 90, né? Aquela parceria vitoriosa entre Vasco e Capa, tá nesse precinho camarada aí, meu amigo. Eu até comprei para mim, fiz o pedido hoje dessa camisa, vai chegar em breve e recomendo você pegar também, tá? Precinho bom, precinho camarada. E lá na Foot Fanatics você tem diversas opções de camisas do nosso Vascão para você comprar, tudo num precinho camarada e sempre tem desconto lá, tem cupom de desconto para você comprar. Pode comprar com segurança, que a entrega é rápida e chega no conforto do seu lar, beleza? A Foot Fanatics é parceira aqui do canal Machão da Gama e lá na Foot você consegue camisas do Vascão com o preço mais baixo da internet. Todos os produtos são oficiais, tá? Pode comprar sem medo. Bom, vamos começar esse vídeo aqui falando do futebol de areia, né? O Vasco está disputando a Libertadores de Beach Soccer e hoje o Vasco venceu mais uma partida. Na estreia o Vasco venceu o União Morro nos pênaltis e hoje o Vasco goleou uma equipe boliviana, o Enabolco, nome difícil, tá? O Vasco goleou essa equipe boliviana por 7-0 na segunda rodada, né, da Libertadores de futebol de areia. Então o Vasco tá aí com 2 jogos, 2 vitórias e parabéns aí pro Trem Bala da Areia, né, que continue ganhando os jogos e traga mais essa Libertadores aí pro Beach Soccer vascaíno. Falaremos agora de basquete. O Vasco está retornando, né, às suas atividades aí no basquete e o Vasco anunciou hoje o seu novo treinador. Léo Figueiró foi anunciado oficialmente como treinador do Vasco no basquete. O basquete que fica por conta da associação, né? O futebol é da SAF e os outros esportes todos ficam na associação, no CRVG, e o Vasco está voltando aí com o basquete e anunciou seu novo treinador, o Vasco que vai disputar o NBB nessa temporada. Boa sorte também aí para o basquete vascaíno. Bom, e vamos falar do futebol profissional e vamos começar falando aqui de jogadores que podem deixar o Vasco da Gama. Informação aqui do Portal Lance, do Joel Silva. Segundo a apuração do Portal Lance, a tendência é que o Vasco enxugue o seu elenco nessa janela de transferências que começa no próximo dia 3 de julho. Os atacantes Vinícius e Egnaldo, o volante Galarza e o zagueiro Miranda serão negociados caso cheguem alguma proposta, né, por esses jogadores. A intenção do Vasco é negociar esses jogadores. Existe até um burburinho que o Galarza está despertando interesse de clubes do futebol dos Estados Unidos. O Egnaldo, vez ou outra, também aparece sondagens em cima dele. E o Vinícius tem uma proposta, tá? A informação do Lucas Pedrosa é que o atacante Vinícius Paiva tem proposta para deixar o Vasco em breve e a diretoria vascaína já está negociando a saída do jogador. A gente não sabe qual o destino, né? Qual o clube que está negociando com o Vinícius, mas em breve a gente deve ter essa informação aí da saída, né, do atacante Vinícius Paiva, que retornou ao Vasco depois de disputar a Série B do ano passado pela equipe do Ituano. Além desses citados aqui, o Paulo Vitor, lateral esquerdo que está emprestado pelo Internacional, não deve ter o seu empréstimo renovado, né? E também deve ir embora no meio do ano. Então o Vasco enxugando aí o seu elenco, né? A intenção é pelo menos essa,
dar uma enxugada no elenco para abrir mais espaço, não só na folha salarial, né? Mas não é legal você ter um monte de jogador ali que não está sendo utilizado nos treinamentos, etc e tal. Então a intenção do Vasco é dar uma enxugada nesse elenco e trazer novas contratações. É claro que qualquer novidade você fica sabendo aqui no canal Machão da Gama. Bom, e agora a gente fala de chegadas, né? O atacante Serginho já chegou. No vídeo anterior eu até trouxe essa informação, né? O jogador desembarcou na manhã de hoje no aeroporto Santos Dumont, veio de Belo Horizonte, né? Sua cidade natal, onde ele estava realizando ali treinamentos. E durante todo o dia de hoje o jogador vai realizar exames médicos para assinar o seu contrato com o Vasco da Gama. O contrato dele com o Vasco será de 2 anos e meio, né? O atacante Serginho, que chegou bastante empolgado, ele deu uma entrevista ao Globoesporte.com, né? Ali na saída do aeroporto Santos Dumont aqui no Rio de Janeiro, e disse até que o Vasco vai sair dessa situação que se encontra nesse momento e vai almejar coisas maiores, que o Vasco vai brigar pela Libertadores, vai brigar pela Copa Sul-Americana. Tomara, né, Serginho? Tomara que você esteja certo. Eu hoje não consigo ver o Vasco brigando por nada a não ser contra o rebaixamento. Mas tomara que você esteja certo e que a gente esteja errado aqui, que você ajude bastante, faça muitos gols, enfim, tenha a melhor temporada da sua vida e que o Vasco realmente brigue lá na parte de cima, porque ninguém aguenta mais ver o Vasco nessa situação na parte de baixo da tabela. E além do Serginho, o Vasco está muito próximo de fechar a contratação do zagueiro Maicon, que atua no Santos. O Vasco está negociando a contratação desse jogador. A informação foi dada em primeira mão pelo Globoesporte.com. Na edição da manhã aqui do nosso Giro de Notícias, a gente até conversou aqui sobre isso, né? Que o Vasco, além do Lianco, estava negociando com um jogador que está no futebol brasileiro e que em breve o nome ia ser divulgado, né? A informação era do Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, e naquele momento o Flávio Dias ainda não sabia quem era esse jogador. Depois o Globoesporte.com trouxe a informação que o Vasco está negociando com o Maicon. E as negociações estão avançadas, né? De acordo com o portal UOL, o Santos já está discutindo com os representantes do Maicon a rescisão do contrato, né? O Peixe afirma que a negociação está bem avançada e que deve ser concluída em breve. O Maicon, inclusive, já teria ido ao CT do Santos, onde ele se despediu dos companheiros e também da comissão técnica santista. O jogador tem negociações avançadas com o Vasco da Gama e deve fechar com o Gigante da Colina. Então, o zagueiro Maicon, de 34 anos, vem aí para o Vasco da Gama, muito provavelmente, né? Tá terminando a sua rescisão lá no Santos e o Vasco vai fechar com esse jogador. É mais um jogador que estava encostado no Santos e que o Vasco tá pegando, né? Isso realmente chama atenção. O Vasco pegou o Carabarral, pegou o Juan Cruz e agora está pegando o Maicon. 3 jogadores que, enfim, não estavam sendo utilizados, né, lá na Vila Belmiro. Eu não discuto aqui a carreira do Maicon, é um cara vitorioso, um cara que jogou em grandes clubes, jogou no futebol europeu, mas nesse momento ele está vivendo talvez uma das piores fases, né, da sua carreira, tanto que não consegue se firmar lá no Santos, né, não está sendo utilizado no Santos. Não sei qual o pensamento da direção do Vasco, talvez de trazer um jogador experiente, de trazer um cara mais cascudo, enfim, porque dentro de campo realmente não consigo ver como o Maicon pode ajudar. Mas caso a contratação seja realmente concretizada, a gente vai torcer para que dê tudo certo. E quem também falou sobre reforço no Vasco foi Mauro Galvão, eterno capitão da América, né? Capitão do título mais importante da história do Vasco. Ele esteve no programa Caldeirão Vascaíno e deu a sua opinião sobre o que o Vasco precisa fazer nessa janela de transferências. Confira. Que a gente precisa de pelo menos uns 5 ou 6 jogadores para chegar e ser titular. Nada desse negócio de vir, vem para somar. Não, nada de soma aqui. Não estamos na escola aqui. Nós precisamos de jogador para jogar futebol. Jogador que saiba dominar uma bola, que saiba passar uma bola, que saiba chutar a gol, que cabeceie com o olho aberto, né? Um jogador que saiba, que entenda a parte tática também, que é uma coisa importante, que muitas vezes a gente tem jogadores que você coloca e o jogador taticamente ele não entende nada do jogo. Então isso aí fica difícil. E a gente vê bastante isso no Vasco acontecer, a dificuldade de se posicionar em campo, a demora de entender como é que o adversário joga, até a gente entender como é que o adversário joga, já tomou 2 gols. Então não adianta mais. O Vasco precisa disso. Gente ali dentro que tenha bagagem, que tenha jogado alguma final, que tenha sido campeão em algum time. A gente não vê isso, nós não temos jogadores com bagagem para dizer, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos calmar a gente. Não, o Vasco sempre
desesperado, correndo atrás do prejuízo. Então fica difícil, gente. Tem que melhorar e logo, né? Não pode esperar mais. Temos 2 jogos agora em casa que são fundamentais. Não tem outro resultado se não for a vitória. Tem que ser 2 vitórias jogando em São Januário. E é isso, né? Concordo plenamente com o Mauro Galvão. Tá faltando gente vencedora nesse time do Vasco. Vou ficando por aqui, quero a sua opinião aqui embaixo. Saudações vascaínas. Até a próxima.